com base na ideia de vida e desejo. O que é o desejo? Quer ter a honra de Você quer ter a honra? responder? Posso começar. Começa aí. A gente vai dialogando, né? Vamos. Eu acho que o primeiro ponto a gente precisa acho que o primeiro ponto é a gente diferenciar o que é desejo e o que é necessidade, né? A gente não pode confundir isso. Grosseiramente falando, para não estender muito, vamos associar a necessidade a algumas necessidades fisiológicas, por exemplo, né? E o desejo é algo além daquilo, que não tem a ver com uma satisfação fisiológica. Então, sei lá, um bebê, quando nasce, que a mãe vai amamentar e tudo mais, existe uma necessidade, ele chora de fome, né? E ele precisa dessa necessidade para ele sobreviver, assim como a gente tem essa necessidade até hoje e outras necessidades. O desejo surge, né, muito para além de suprir uma necessidade. Então, se eu vou, por exemplo, numa churrascaria hoje, eu não vou só porque eu preciso me alimentar e eu quero comer uma carne. Eu tenho que satisfazer o desejo, né, de ir naquele lugar que muitas vezes é frequentado por tantas pessoas, que às vezes é indicado por tantas pessoas, que às vezes é famoso, que é isso, que é aquilo. Então, já tem a ver com o desejo e não com necessidade. Isso mesmo. E o desejo, ele preenche uma falta, um buraco, um vazio, né? E esse buraco, esse vazio, ele aparece a partir de uma necessidade. Então, começa de fato, como você falou, né, Leia? Necessidade tem mais a ver com questões fisiológicas, né? Fome, sede, etc. Frio, calor excessivo, né? Então, a partir dessas necessidades, cria-se um vazio, que quando demora um pouco para suprir essas necessidades, né, e depois quando supre também, fica um hiato, fica algo ali no meio disso tudo. Né? Então se cria um desejo a partir daí. Então o desejo, de fato, né, nem sempre está ligado a uma necessidade, mas é algo que a gente cria, é algo que algo a mais que a gente quer. Então, se a gente sente falta de algo, mesmo que a nossa vida não dependa disso, mas a gente sente esse vazio, então a gente precisa preencher com um desejo. Né? Pode ser um desejo sexual, desejo por aprender, né? Um desejo por estar com pessoas, né? Amizades. Então, tem várias formas de desejo, como forma de preenchimento. Sim. E aí, nesse caso, né, como a gente sempre fala que existe um vazio na vida do ser humano, né, a gente sempre sente falta de alguma coisa. Nós sempre estamos desejando alguma coisa. É um buraco sem fundo, né? É um saco sem fundo, na verdade, como diz, né? Assim. Que bom que é bom, assim. Exatamente. E justamente é bom, a gente não tem que ver como algo ruim, né, essa falta, porque é ela que nos impulsiona para a vida para continuar buscando, né? E buscando sentido, buscando satisfação, buscando realização, né? Porque se não houvesse a falta, se não houvesse o desejo, o que iria nos movimentar para a vida? Né? Então, se a gente vivesse só na necessidade, seríamos considerados animais que só comem, bebem e cruzam. Só isso. Procriam. Né? Mas não, como existe essa questão do desejo, o desejo move mesmo. Né? Então, esse buraco, esse vazio é insustentável para o ser humano. Então, é importante. Depende do tamanho desse vazio. Se for um vazio que seja algo saudável, nos impulsiona, né, através desse desejo. Agora, se o vazio é muito grande, o desejo parece que ele é engolido e perde o sentido. E aí é necessário, nesses casos, passar por um processo de análise, né, para poder trabalhar melhor essas questões de vazio. Por que esse vazio está tão imenso, tão grande, tão pesado, né, tão denso? Quando ele faz parte de uma patologia, uma psicopatologia, por exemplo, né, algum transtorno, como a depressão, por exemplo, que tanto se fala hoje, transtornos de personalidade e tudo mais, o quanto o vazio, essa sensação de vazio é presente, essa falta de sentido. Mas aí a gente já está falando de algo mais dentro de uma patologia, de um adoecimento. Mas tem um vazio saudável, né, que todos nós temos, que nos impulsiona dessa forma, né. Esse desejo de desejante não é fácil. Mas não é fácil ser desejante, né? Mas bom, ser desejado é o foco de todo mundo, né? Mas você, Rafa, falou do desejo, que seria um desejo que não pode ser totalmente
suprido, né? Como que isso é possível? Como que você não pode realmente saciar um desejo? Por que não? Pensa na questão até do nirvana dentro do budismo, né? Ou então do gozo lacaniano, né? Se a gente supre o desejo de uma forma completa, a gente deixa de viver, perde o sentido. Então, é impensável você ter 100% do seu desejo satisfeito, né? No momento que você supre todos os seus desejos, você simplesmente morre, porque já perde a razão de viver. Não tem mais o que construir, o que fazer, não tem mais para onde ver, para onde olhar, não importa você ser visto, né? E tudo isso que eu acabei de falar constitui o desejo. O ver, o ser visto, o querer, o ser desejado, né? O você querer a si mesmo, né? Então, tudo isso tem a ver com essas relações de desejo. E sempre ficam insatisfeitas. A satisfação do desejo é sempre parcial. Uhum. E que bom que assim, mais uma vez, falo isso, né? Porque senão não existiria vida. E é sempre parcial porque sempre tem novos desejos, né? E não tem como satisfazer todos eles. É muito nesse sentido. Como você vai satisfazer todos os seus desejos? Significaria que a gente não teria nenhum limite, então. Né? Se a gente fosse satisfazer realmente todos os nossos desejos e tudo, acho que seria muito destrutivo, inclusive, né? Porque tem coisa que a gente deseja que a gente não seria muito bom desejar e eu diria satisfazer, né? Então, por exemplo, eu entro em conflito com alguém, eu tenho vontade de dar um soco na cara, sei lá, do meu chefe num conflito lá dentro do trabalho. Seria bom, né, você saciar esse desejo de agredir aquela pessoa? Você muitas vezes pensa, deseja, mas não cumpre. Não entra ação, entendeu? Se a gente fosse colocar em ação todos os desejos, tudo que a gente pensa, imagina que loucura. Então a gente deseja, mas a gente tem que saber qual desejo que a gente vai, né? Suprir ou não, aquele que vale a pena ou não, aquele que é saudável ou não, né? Seria bom ou não fazer naquele momento. Bom, trazendo o desejo para algo, vamos dizer, mais cotidiano, mais palpável, você consegue construir uma relação entre o desejo e o prazer? Sim, a gente busca, o ser humano sempre está buscando prazer, né? Tudo que a gente faz, que a gente busca, né? À toa que as pessoas estão buscando sempre se aventurar, conhecer coisas novas, sair, se divertir e tudo mais, tudo em busca do prazer. Na verdade, o prazer, a busca está no nosso cotidiano a todo momento, sabe? E quando falta esse prazer, aí a vida vai se esvaziando, né? Então, o desejo é essa busca incessante da gente ter prazer, né? Da gente buscar a satisfação. A gente sempre consegue? Conseguir é outra história, né? Não, nem sempre a gente consegue, a gente é frustrado. Mas a gente tem que permanecer e ter força suficiente de continuar desejando, né? De não conseguir daquele jeito, às vezes tenta de outro. E aí é suprido, às vezes, aquele desejo, como o Rafael mesmo falou, talvez não totalmente como eu idealizei, mas às vezes parcialmente, de uma outra forma, né? Eu acho que na análise a gente aprende muito isso. Às vezes o que eu desejo é extremamente distante, é extremamente inviável naquele momento, a pessoa às vezes não tem possibilidades, né, de fazer como ela idealiza ou gostaria, mas de que outra forma a gente pode encontrar, que saídas que a gente pode encontrar para a satisfação desse desejo, né? Porque inconscientemente a gente sempre tenta encontrar. Sempre encontra uma saída, nem que seja na fantasia, né, de outras formas não concretas ali. E o prazer, né, ele sempre anda de mãos dadas com o desejo, né? Então a gente procura o prazer de fato e evita o desprazer, que é muito diferente da dor, né? Muitas pessoas acabam confundindo prazer e dor. Não é isso, né? É prazer e desprazer. A dor é outra coisa, né? E desejo é uma construção também, né? Nós não nascemos com o desejo, tendo um desejo. Nós precisamos ser desejados de alguma forma para que possamos ser constituídos como pessoas, né? Bacana. Eu acho que isso explica, né, por que é importante desejar na vida, né? A pessoa que um belo dia se pega mais sem desejar, estaria morta, né? Talvez não literalmente, mas pelo menos no sentido figurado, né?
A vida Morto em vida, né? morto em vida. A vida pode ser aquele modelo de que a vida não faz mais sentido, né? Então, por isso que é importante desejar para todos os dias você, vamos dizer assim, ter uma razão para existir, para viver. Eu vou perguntar para a Linderleia novamente, e aí qualquer coisa, aí você complementa. Nosso desejo e o desejo do outro, qual é a diferença nessa questão? É tudo junto e misturado, né? Porque, como o Rafael mesmo falou, nós somos constituídos a partir do desejo do outro, né? O que isso quer dizer? Que quando a gente nasce, quando a gente é bebê, né, através muito, inclusive, da linguagem, os pais vão idealizando esse filho, certo? Independente dele ter sido planejado ou não, e etc. Mas aí, quando ele nasce, você vai apontar lá, nossa, você tem o olho do papai, tem o pezinho não sei de quem, parece com fulano, ai, quando você crescer, será que... Ai, você chutou tanto, será que vai ser jogador de futebol, ou qualquer coisa do tipo, ou dançarino, ou engenheiro, ou médico, não sei o quê. Tem todo um desejo dos pais, né, em torno daquele bebê. Então a gente já nasce, querendo ou não, meio que submetido ao desejo do outro, né, do que o outro quer que eu seja. Às vezes até submisso. Muitas vezes submisso. Essa palavra é interessante, porque é essa questão. Numa análise, a gente tem que trabalhar para que a gente não seja submisso, alienado ao desejo do outro. Porque nós somos constituídos a partir daí. Só que precisa haver, com o tempo, uma separação. Né? Conforme a gente vai crescendo, os pais precisam permitir que essa criança tenha seus próprios desejos. E que ela é um ser separado deles, né? Então, assim, eu quero que meu filho seja, sei lá, médico. Mas aí ele vai crescer e vai falar, poxa, eu queria ser artista plástico, na verdade. E aí, ele vai em direção ao desejo dele, ou ele vai em direção ao desejo dos pais e ter o reconhecimento, o amor, o afeto, toda a aceitação dos pais, né? Contando que os pais não aceitariam bem essa formação, supondo. Então, para ele bancar esse desejo, tem que ter havido essa separação, tem que ter tido essa permissão de ser um sujeito que tem seu próprio desejo e não está submetido e alienado ao desejo do outro. E uma análise serve muito para isso, né? Para a gente conseguir fazer essa diferenciação. Qual que é o meu desejo, qual que é o do outro? O quanto eu estou submetido ao desejo do outro e não estou vivendo minha própria vida. E aí, como ter satisfação se eu não estou, né, na vida e ligações com a vida, se eu não estou seguindo o meu próprio desejo, né, aquilo que eu quero. Quer complementar? Sim. Além de tudo isso, né, que a Léa falou que é justamente essa questão do desejo do outro, né? Muitos ficamos muito pautados, né, e somos constituídos a partir desse desejo do outro, aquele que deseja por nós, né? Então, isso faz parte do desenvolvimento humano. Então, quando nascemos, nós precisamos ser desejados de alguma forma, né? A Léa trouxe muito bem aqui alguns exemplos, mas, de fato, e é difícil para muitos pais abrir mão dessa satisfação do próprio desejo, né? Porque muitos pais têm frustrações por não ter conseguido atingir um determinado patamar de vida, por exemplo, ou porque precisa de um espelho, de um igual ali para seguir a própria profissão, né? Então tem esses casos, né? O caso do médico, família de médicos, então nasceu uma criança, vai ser um médico também, né? E em outros casos mais comuns seria, não, vai ter que ser um trabalhador, vai ter que sustentar a casa, né? Então não precisa ser exatamente um médico, mas vai ter que ser uma pessoa de bem, né? Então já constrói uma narrativa, constrói uma história, então já existe um desejo aí, né? Que esses pais acabam focando nessa criança. Então a criança, ela nasce no meio disso, no meio de desejos, né? Ela vai se constituindo e vai pegando o desejo de cada um. A mãe tem um desejo, o pai tem outros, os irmãos, se tiverem, outros parentes, né, amigos, conhecidos, e vai pegando uma parcela desses desejos, até que ela consegue constituir e vai se diferenciando desse desejo do outro, vai criando algo que ela pode falar, isso é meu, né, isso me pertence. E para os pais é complicado, porque às vezes é uma forma de lidar com a própria frustração, para que o filho possa estar no lugar de uma suposta perfeição, né, e vai suprir essa necessidade do pai ou da mãe, né? Esse filho veio para realizar meu desejo, né, para dar um presente divino, um presente de Deus, é uma coisa para mim,
né? Quando fala assim, um presente, quando fala que eu estou recebendo um presente, então é para mim, está sob meu controle, é meu, eu tenho posse disso, né? Só que ali, uma criança, né, não é presente de nada. Uma criança é um ser que veio ali, não sabe nem o que está fazendo ali, e ela precisa ser cuidada, precisa ser amada, precisa ser desejada para que ela se torne um ser humano, de fato, né? Para que ela crie um ego, um eu, uma personalidade. Então é bastante interessante essa questão do desejo e a questão do desejo do outro também. A gente acabou de explicar praticamente a base para uma boa autoestima também, né? Ser desejado. Sentir que é desejado, né? Inclusive, uma das perguntas que eu tinha preparado, seria a quarta pergunta, é exatamente como sei, né, se estou operando meu desejo ou o desejo do outro, e vocês acabaram respondendo, né? Mas eu posso substituir essa pergunta por algo que talvez seja bem interessante, porque na clínica, principalmente no jovem, se vê, é do cotidiano, né, da clínica, receber os jovens com angústia, frente a essa imposição do desejo do outro no lugar do dele, né? Então a pergunta seria o seguinte, né? Qual é a resultante, vamos dizer assim, da privação do próprio desejo ao se submeter ao desejo do outro, quando é imposto pelo outro? E, como eu disse, isso acontece muito com os jovens que acabam somando angústias, né, ansiedade, depressão, nos casos mais graves. Então, você poderia dar uma palhinha sobre isso e o Rafael complementa para nós fecharmos. Olha, grosseiramente falando, um sujeito que não tem o teu próprio desejo validado, né, ou que esse desejo, ele acaba parando de desejar na vida, em casos de depressão, por exemplo, que o maior sintoma é a falta de prazer na vida e desejo até de viver e, né, de desejar estar com as pessoas e tudo mais, perde-se ligação com a vida, né? Para eu me ligar à vida, eu tenho que ter desejo e desejos próprios. Se eu não tenho permissão para isso, qual que vai ser o sentido da vida? Então, você está tirando, né, ali daquela pessoa, quando isso é muito imposto, né, a liberdade da pessoa ter seus próprios desejos e dela construir sua própria vida ao seu modo, ao seu jeito de existir, que é único, né? Se os pais forem observar, quem tem 4, 5 filhos, 3, 2, até 2, vai no mínimo para ter um comparativo, os filhos nunca são iguais, né? Eles não são iguais, os filhos são diferentes, apesar muitas vezes de ser do mesmo pai e da mesma mãe. E cada um tem que ser respeitado dentro, né, das suas características. Ninguém é igual a ninguém, então não adianta ficar dizendo, olha, você tem que ser igual a fulano, tem que ser igual a ciclano, ou você vai fazer assim porque eu passei por isso, eu passei por aquilo, né, e aí, para você não passar pela mesma coisa, como se a gente pudesse transferir isso, né. Existe um adoecimento quando não assumimos o nosso próprio desejo e a gente vive a base do desejo do outro, né? Então, nesses casos, assim, há uma falha na própria identidade, né? Então, uma falha de uma questão da personalidade. Podemos criar uma personalidade dependente do desejo do outro sempre, né? Não vivemos a nossa própria história, a nossa própria vida. É como se a gente estivesse escrevendo um livro, né, autobiográfico, mas a gente está falando da vida do outro, sempre, né? Na capa é autobiográfico, mas o conteúdo, eu estou falando de outra pessoa, né? Não falo de mim. E existe um sofrimento, ao mesmo tempo, uma realização de um desejo próprio ali. Quando não há uma constituição adequada de identidade, né, então eu vou ter que ver a vida de alguma outra pessoa ali, uma personagem, vestir um falso self, né? Então é como se eu estivesse ali sendo um ator na vida, né? Exercendo ali um papel específico que colocaram em mim, né? E isso traz ao mesmo tempo, como eu falei, um prazer, mas também um grande sofrimento, quando a pessoa não aparece, não permite ser ela mesma. Então a gente pode separar em 2 pontos aqui: aquela pessoa que vive, se esconde por trás de máscaras, né, de uma personalidade assim, para poder viver a vida do outro. Por exemplo, uma mãe super, né, abnegada, né, porque tem um filho doente, né, então, assim, deixa tudo, larga o trabalho, larga a vida com o marido, as amizades, e vai viver a doença do filho, né? Existe uma preocupação aí, é claro, se for só
a mãe e o filho não tiver mais ninguém na vida, todos morreram, vamos dizer assim, então é compreensível até, porque é o que tem para hoje. Mas quando tem pessoas ao redor ali que podem ajudar, muito como essa queixa, ninguém me ajuda. Mas será que essa pessoa dá esse espaço para receber essa ajuda? Né? Então deixa de viver a própria vida e ter a própria identidade para ser a mãe de uma criança doente, não a fulana ou a cicrana, né? Mas a mãe de uma criança doente. E é isso, cria-se essa identidade. Tá? Então, é necessário ter esse espaço, né, para poder assumir o próprio desejo, aquilo que se quer, né, e dar espaço para o outro também, né, porque é uma troca. Tá? Então, tudo isso aqui tem a ver com a parte saudável e a parte também mais adoecida, quando você não assume seu próprio desejo e seu próprio papel ou identidade no mundo. Legal, eu acho que deu para dar uma esclarecida, né, com relação ao desejo e a privação dos desejos, na verdade seria as consequências dessas privações, né? Valeu, obrigado Rafael, obrigado Linderleia.